Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia. Na aula de hoje, dando prosseguimento na nossa série de vídeos da resolução do desafio 1 do eFront, no qual nós temos que desenvolver uma landing page de uma newsletter, nós vamos basicamente agora criar o nosso projeto inicial. Lembrando que a gente vai criar um projeto utilizando HTML, CSS e JavaScript. Então já está aberto aqui o meu link do Figma, vou abrir lá o meu VS Code. Como eu vou iniciar um novo projeto, vou no menu Arquivo, opção Abrir Pasta. Na minha unidade raiz, dentro da unidade C, eu tenho uma pasta web ou a pasta www, onde geralmente eu armazeno os meus projetos. Então eu vou criar uma nova pasta para esse meu projeto, que vai ser uma landing-page-newsletter. Então eu vou selecionar essa pasta, ela vai ser aberta aqui no meu VS Code. Vou criar a estrutura básica de um projeto HTML, vou criar as pastas aqui, botão direito, nova pasta. Criar uma pasta para o CSS, vou criar aqui uma pasta para o nosso JS e vou criar uma pasta para as nossas imagens, apesar de não ter imagem por enquanto nesse nosso projeto, mas eu vou colocar aqui a estrutura básica. Vou criar a página HTML em si, botão direito, novo arquivo, index.html. Na minha página aqui vou usar o sinal de exclamação para poder utilizar aqui o auto-preenchimento do empty. E assim eu vou ter a estrutura básica de uma página HTML. Na segunda linha aqui em Language, ao invés de N, eu vou colocar pt-br, porque o conteúdo principal da minha página vai ser em português. O título da nossa página eu vou colocar como eu coloquei no projeto lá, vai ser Landing Page. E depois eu vou colocar um ícone indicando que é uma newsletter. Tudo bem? Aqui, entre Landing Page e Newsletter, eu vou colocar o ícone. Se você está utilizando o Windows ponto é o atalho, você tem como trabalhar com emojis. Então você já vai ter as opções aqui de emojis para que você possa trabalhar. Então você, aqui na opção de objetos, que é esse aqui do balão, você vai lá para baixo e procura um jornal, que é newspaper. Tá bem aqui, o nosso jornal, que é o newspaper, que vai ser o ícone que vai representar a nossa newsletter. Tudo bem? Vou só salvar essa página aqui. Para testar ela, eu vou logo utilizar o meu Go Live aqui para poder abri-la, para ela poder aparecer lá a minha página, ver se está funcionando tudo perfeitinho. Observe que está aqui o título, ó, Landing Page, tem o ícone, Newsletter, beleza? Dentro do projeto, conforme eu mostrei para vocês inicialmente, eu quero colocar um ícone aqui do nosso rocket, do nosso foguete. Então, como que nós vamos fazer? Aqui no nosso projeto, eu vou trabalhar com favicon. Eu vou só minimizar aqui as janelas. Na minha área de trabalho, eu já tenho aqui um arquivo favicon.png. Ele está com um tamanho de 32 por 32 pixels, ele está relativamente grande. O ideal é que ele fosse no formato SVG, ficaria muito melhor, tá? Mas eu vou utilizar esse aqui que não tem problema. Vou pegar ele e arrastar para a estrutura principal do meu projeto, que ele vai ser colado. Ficando na estrutura principal do projeto, agora eu posso adicioná-lo na minha página. Dentro da área do head, que é a cabeça da minha página, acima do título aqui, eu vou colocar o link para o meu favicon. Então, vou digitar link. Observe que tem várias opções, eu vou até lá em favicon, teclo Enter. Aqui na esquerda, link relativo ao Shortcut Icon. Eu vou pegar essa parte aqui de Shortcut, com espaço, vou apagar, pode ficar só Icon. href, que é referência de hipertexto, ou de onde vem o meu arquivo, favicon.png. O type não é obrigatório colocar, tá? Você pode apagar aqui sem problema. Eu só vou finalizar aqui com a barra, essa linha aqui, por uma questão de padronização do meu projeto. Então, eu tenho um ícone relativo ao meu favicon. Salvei, vou lá no meu browser, demorou para carregar, mas está aqui o íconezinho, tudo beleza. Agora a gente vai, de fato, olhar aqui para o nosso eFront para ver o que a gente precisa fazer na nossa página HTML. Observem que na página HTML, basicamente eu preciso ter um cabeçalho com uma logo do lado esquerdo e um botão do lado direito, um conteúdo principal que tem título, subtítulo, parágrafo, e um formulário com 2 campos e um botão de enviar. E aqui embaixo não está aparecendo, mas a gente vai fazer um footer para o nosso projeto conforme eu mostrei no exemplo da aula anterior. Então eu vou fazer um cabeçalho, um conteúdo principal e um footer. Então lá na nossa página HTML, dentro do corpo da página, eu vou logo criar aqui dentro, só teclei Enter algumas vezes, eu vou criar essa estrutura mais simples. Header, main, que vai ser o corpo da minha página, que é o conteúdo principal, e um footer. Então header, beleza? Abaixo, main. E abaixo, footer. No nosso header, basicamente eu preciso ter o nome aqui da nossa marca, que faz referência à nossa newsletter, da nossa landing page.
Aqui no caso está o eFront, se você quiser colocar como texto não tem problema, se você quiser colocar como imagem, se você tiver uma imagem de uma logo da sua marca, pode colocar também, não tem problema, e depois a gente tem que colocar um botão. Basicamente isso. Como é um texto, eu vou colocar dentro de uma tag spam e vou digitar. No caso, eu vou colocar o meu nome mesmo, que faz referência à minha marca, só que eu vou colocar o meu nome tudo junto, beleza? E antes, eu quero colocar aquele iconezinho do foguete, que é o rocket. Então, o que é que eu vou fazer? Windows, ponto. Aqui em meios de transporte, você vai procurar, tem aqui o nosso foguete. Então eu vou dar só um espacinho aqui, eu vou deixar ele aqui basicamente assim por enquanto, tá? Então um spam só com ícone e com o meu nome. Isso, ainda dentro do header, eu vou criar agora um button, que vai ser o nosso botão. Lá o nome está escrito comprar e-book, tá tudo em maiúsculas. Eu só vou dar um enter assim para dar uns espacinhos para poder ficar melhor a legibilidade do código. Aqui ele está dando erro porque falta definir o type desse nosso button. Então vou colocar aqui type, eu vou declarar ele como um button simplesmente. Depois a gente vai trabalhar a questão da nomeação desses nossos elementos para poder facilitar a identificação deles, formatação CSS e os nossos códigos lá em JavaScript. Então basicamente texto e um botão. Indo lá no nosso browser, se a gente for observar, já aparece aqui o ícone, o nome e o botão, beleza? Só que tem um detalhe, geralmente esse ícone que faz referência a logo, que é a marca, normalmente ele tem que ser um link. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse conteúdo todo, vou recortar, vou criar uma tag A, que é de link, e entre as tags A é que eu vou colocar o conteúdo, tudo bem? Por enquanto aqui eu vou fazer um link cego, mas o ideal seria que esse link me direcionasse para uma página específica, que é a página principal da minha marca, beleza? Então aqui, ó, se a gente for observar, demora um pouquinho para carregar, mas agora já está como um link aqui. Lá no nosso projeto agora a gente tem o conteúdo do main e o do footer, que basicamente a gente só tem que dizer quem foi que fez a página. Então antes da gente fazer isso aqui, vamos logo fazer o footer, que é bem rapidinho. Então, dentro da tag footer, entre ela, eu poderia colocar dentro de uma tag P, poderia colocar dentro de uma divisória, tá? Mas como eu vou colocar só uma linha de conteúdo, eu vou colocar diretamente dentro dele aqui. Produzido por Edson Maia. Vou colocar aqui e-copy, ponto e vírgula, 2024. Vou colocar aqui um pipe. Aí vou colocar aqui inspirado no desafio e front do Yuri Code. Beleza? Basicamente esse é o texto. Só vou dar uma subida aqui, ó. Produzido por Edson Maia, você coloca lá, no caso, o seu nome, né? Aqui o e-copy é só para aparecer aquele copyright 2024, inspirado no desafio e front do Yuri Code. Beleza? Então feito isso, se a gente for olhar na nossa página, lá já vai aparecer bem aqui embaixo. Agora só falta a questão do conteúdo. Então o conteúdo aqui, basicamente a gente tem título, subtítulo, parágrafo e formulário. Então são essas partes que a gente tem. Esse conteúdo aqui de título, subtítulo e parágrafo, a gente pode acomodá-los todos dentro de um único conteúdo. Inclusive o formulário, né? A gente pode colocar ele dentro de uma section, beleza? Então, aqui dentro da nossa tag main, que é a tag de conteúdo principal, eu vou criar uma section, que é uma seção. Dentro dessa section, eu vou criar uma tag H2, que vai ser aquele meu primeiro título. Vou criar uma tag H3, que vai ser aquele meu segundo título. Vou criar um parágrafo, que vai ser aquele meu texto. E vou criar um formulário, que vai ser, obviamente, o formulário que tem lá na minha página. E, basicamente, a gente tem que pegar aqui e trabalhar a digitação dos textos. Então, aqui no título principal nós temos: seja bem-vindo à sua melhor newsletter. Então, vou colocar aqui em cima a tag H2. Seja bem-vindo, aqui no caso, bem-vindo à sua melhor newsletter. Então, basicamente, esse é o título. Então, seja bem-vindo à sua melhor newsletter. No caso, newsletter em letra minúscula. Já a tag H3, a gente tem que ver qual é o texto que está lá. Fique por dentro de todas as novidades. Então, fique por dentro de todas as novidades. Beleza? Então, eu acredito que seja isso. Então, fique por dentro de todas as novidades. E depois tem um texto, que é: preencha os campos para receber as notícias sobre programação. Então, vamos lá. Então, no parágrafo, preencha os campos para receber notícias sobre programação. Beleza? Basicamente é isso. Então, salvei aqui no Ctrl S. Lá no meu browser, vou observar. Demora um pouquinho para carregar. Meu computador é um pouquinho
velho. Então eu estou aqui, ó, título, seja bem-vindo à sua melhor newsletter, subtítulo, fique por dentro de todas as novidades, o texto preenche os campos, agora só falta o formulário para a gente colocar. Então vamos lá. O nosso form, basicamente eu vou me preocupar depois em informar um nome para ele, ou definir uma classe para poder fazer uma formatação. O processamento a gente vai fazer utilizando JavaScript. Eu só preciso criar os campos, eu preciso de nome e e-mail. Por padrão, geralmente o ideal é que a gente crie uma divisória e dentro dessa divisória a gente coloque o label, que é o rótulo, no caso aqui, nome, e depois o input abaixo. Então, input, no caso input, dois pontos, text. Aí eu vou teclar Enter, ele faz o preenchimento completo aqui. Eu só vou finalizar aqui com a barra no finalzinho por uma questão de padronização de código. Ele está dando erro por causa do for aqui, tá? Não se preocupe que daqui a pouco a gente resolve. Aqui a gente pode definir algumas configurações para esse nosso campo. É importante que a gente defina uma class para ele. É importante que a gente defina um ID, que a gente defina um name, dependendo de qual linguagem de programação a gente vai utilizar para poder processá-lo. Eu vou colocar aqui, basicamente, que essa minha divisória, prestem bem atenção, eu vou definir logo uma classe para ela chamada input. Eu estou colocando no plural, tá? Para indicar que é um grupo de informações. Então, class input. Aqui dentro do input, a class que eu vou definir para ele vai ser input underline underline. Eu vou colocar duas vezes para poder utilizar aí os conceitos do bem CSS. E aqui no caso é nome, input nome. Então esse é o foco aqui. Eu posso repetir essa classe aqui para esse ID, posso colocar aqui no for o ID, que aí vai sumir o erro aqui. Beleza, basicamente isso aqui por enquanto. Então vou só copiar essa estrutura para baixo, vou colar e vou mudar aqui input e-mail. Vou pegar essa parte do código aqui, dar uma modificada, só mudar aqui input underline, underline, e-mail. Aqui, basicamente, input e-mail. Aqui, o nome, no caso do label, é e-mail. E o type também é e-mail. Beleza? Então, basicamente é isso. O name aqui, nem é obrigatório a gente ter nesse nosso campo. Vou até apagar aqui para poder ficar um pouco mais enxuto o nosso código. Mas observem que o nosso formulário, o nosso form, ele tem aqui divs com a classe input, com label e input, de nome e e-mail, beleza? E depois a gente precisa, por fim, de um botão chamado enviar. Eu vou colocar também dentro de uma divisória, também vou definir aqui uma classe, no caso aqui eu vou colocar no plural, buttons, para representar que essa classe vai acomodar um ou mais botões, e eu vou definir aqui um button, eu vou criar um button que se chama enviar. O type do nosso botão de formulário preferencialmente tem que ser submit. Tá? Mas a gente poderia definir o type button para ele também sem problema. Eu vou definir aqui para ele uma class genérica chamada btn e depois vou definir uma classe específica para ele, btn underline underline enviar. Vou só subir aqui um pouquinho para vocês conseguirem ver um pouquinho melhor. Então div class buttons, type submit do nosso botão, class btn, que é uma classe genérica que eu vou criar para ele, que é para formatar qualquer tipo de botão, e uma classe específica para esse botão, que é o chamado botão enviar. Então, basicamente, a gente tem aqui o nosso form. Indo lá no nosso browser, deixa eu dar só uma atualizada aqui, observem que agora apareceu bem certinho. Tinha dado alguns erros ali, mas não se preocupem. Então, observem que agora a gente já tem aqui a estrutura básica de conteúdo. Obviamente, o que mais que falta? Se a gente for olhar na nossa estrutura do nosso projeto aqui, a gente vai precisar de uma janela modal, que vai ter um texto e um botão. E ela vai ter dois estados, estado de sucesso e estado de erro. O que muda delas, basicamente, é o texto a ser exibido e a formatação, que é a cor de sucesso, que é verde, e de erro, que é vermelho. Beleza? A gente pode também fazer logo essa janela modal, tudo bem? Para fazer a janela modal, é recomendável que você faça na parte de cima da sua página. Na parte de cima da sua página é recomendável que você faça o uso dela. A gente vai trabalhar inclusive com uma janela modal utilizando uma tag do HTML5 que é bem atual, que é a dialog, que ela permite que você crie uma janela modal, tudo bem? É importante que você defina uma class para ela, defina um nome, assim fica mais fácil você trabalhar com ela. Então no caso aqui vai ser modal enviar. Eu vou colocar assim o nome dela, a class dela, observe, modal, underline, underline, enviar. Acho que fica melhor assim para a gente manter o padrão de como a gente está trabalhando a nomenclatura.
Dentro dela é importante que você trabalhe com uma divisória ou uma section que vai acomodar todos os conteúdos. Então eu vou criar aqui uma div genérica, por enquanto, que vai acomodar todos os conteúdos. Aqui dentro eu vou utilizar uma tag de parágrafo para aquela mensagem simples. Então eu vou colocar por enquanto e-mail cadastrado com sucesso, que é uma das mensagens. Vou copiar essa linha para baixo, e-mail não cadastrado. Eu vou colocar as duas mensagens aqui por enquanto, tudo bem? E eu quero que vocês entendam, por exemplo, que a gente tem aqui uma formatação específica para a palavra sucesso e para a palavra não. Então, nesse caso, essas palavras elas têm que ficar entre uma tag spam para que depois a gente faça a formatação. Então eu vou selecionar a palavra sucesso, vou recortar ela aqui, vou criar uma tag spam, vou logo definir aqui uma class, vou chamar sucesso, class sucesso, e vou colocar a palavra sucesso dentro. A mesma ideia vai ser aqui para a palavra não. Vou recortar, vou criar uma tag spam com a class erro, tudo bem? E vou colar aqui a palavra não. Vocês viram que quando eu fui criar a class, eu coloquei assim, spam.erro. Isso é uma forma da gente fazer um elemento, ponto, definir uma classe, tudo bem? E daí eu vou definir aqui um button. Definir um button chamado fechar. Lembrando que eu tenho que definir um type, aqui ele vai ser um type button. E eu vou definir aqui uma classe para ele também, naquele mesmo esquema. Como é um botão, uma classe genérica btn e depois uma classe específica para que eu possa fazer a formatação dele. btn underline underline fechar. Percebam que eu consegui criar aqui uma estrutura básica utilizando uma tag chamada dialog, que é diálogo. Definir aqui uma classe para ela, isso aqui só vai ser importante porque a gente vai precisar trabalhar com isso no CSS e no JavaScript. Definir uma divisória que vai servir como um container dessa minha janela modal, então vou logo definir aqui uma class chamada modal underline underline, deixa eu tirar dois L's aqui, né? Content, que é conteúdo, beleza? E aí eu coloquei aqui dois parágrafos, coloquei um botão, isso só para poder repetir o conteúdo, obviamente, né? Depois a gente vai ter que trabalhar a lógica de programação no JavaScript para exibir ou não um determinado conteúdo. Beleza, indo para a nossa página, atualizando aqui, observem que não aparece a nossa janela dialog, né? Nossa janela de diálogo. Beleza, mas a gente pode, na tag de abertura, a gente pode definir, por exemplo, a propriedade open. Quando a gente define a propriedade open na nossa tag dialog, tá? Atualizei, observem que ela já aparece aqui, ó. Ela vai aparecer acima, ela está aqui por padrão centralizada e nada dela ainda funciona, né? O botão não funciona porque ainda não foi programado, mas por enquanto ela está como visible true, né? Ou sempre visível. Eu vou tirar esse open daqui, salvei, vou atualizar minha página, ele atualizou aqui, beleza, está tudo funcionando legal. Então a estrutura da nossa página HTML foi feita, está pronta. O que é que falta a gente fazer? Formatação CSS e, obviamente, a parte do código de programação JavaScript. Antes da gente finalizar essa aula, que ela já está um pouquinho longa, o que a gente vai fazer? A gente vai focar a atenção em renomear alguns elementos para poder trabalhar depois, posteriormente, o CSS. Então, de cima para baixo, na nossa página, nós já temos a nossa janela modal. Inclusive, o que eu vou fazer aqui? Eu deixei uma linha, eu vou fazer aqui Ctrl, ponto e vírgula, vou colocar aqui, ó, modal, sucesso ou erro. Tudo bem? Para poder comentar o nosso código e deixar ele um pouco mais organizado. Já foi definido um nome para ele de classe, já foi definido uma classe para o conteúdo, a gente tem aqui os parágrafos, já tem spans para os conteúdos diferenciados, já tem o botão com um nome bem específico, beleza. Cabeçalho da minha página, eu tenho um spam e um button, então aqui falta eu renomear. Então o que eu vou fazer? Dentro desse meu spam, eu vou definir aqui uma class, e é importante que eu coloque aqui. Quem é o elemento pai? Header. E que conteúdo é esse? É uma logo, então underline, underline, logo. Com isso, a gente trabalha bastante o conceito lá do bem CSS. Então eu tenho um elemento pai, aqui eu não preciso definir class header, porque o nome do elemento já é header, não tem muito sentido. A não ser que eu definisse lá classe topo, ou classe cabeçalho, né? Poderia ser uma coisa. Mas basicamente não preciso definir um nome para ele aqui, já tem um nome bem fácil de identificar. Aí aqui beleza, como eu só tenho um cabeçalho na minha página, por enquanto o header assim tá beleza, mas se a gente tivesse mais de um cabeçalho na página, seria interessante a gente ter sim de fato a definição de um ID ou de uma classe para ele. Definimos aqui o nome para nossa logo e agora vamos definir o nome para o nosso botão, naquele mesmo esquema.
é importante, geralmente para botões, é bom que você defina uma classe genérica, que você vai usar para poder fazer uma formatação genérica de todos os botões da sua aplicação, e depois uma classe específica, btn, __, aqui no caso vai ser comprar. Então eu tenho a classe btn e a classe específica btn, __, comprar. Com isso aqui, header bem identificado. Main é o conteúdo principal da minha página, section aqui basicamente é conteúdo. Então aqui eu poderia definir aqui class content, que é conteúdo. Poderia colocar assim sem problema, ou section __, conteúdo. Poderia colocar assim também, ficaria bem interessante. O título H2, o título H3, né, que são títulos e subtítulos, não há necessidade da gente fazer um tipo de especificação, mas se você quiser, pode definir uma classe, um ID para eles. Parágrafo aqui também não tem necessidade. O formulário, só tem um formulário nessa minha página, então também não há muita necessidade, mas seria interessante você definir um ID ou uma classe para ele. A div com a classe input, beleza. O nosso input já com ID e classe, tudo definido aqui, input nome, input e-mail. Já temos aqui a div class do nosso button, já temos aqui o nosso botão de enviar também, tudo bem declarado, tudo bonito. E o nosso footer pode ficar, como só tem um footer na nossa aplicação, pode ficar somente com o nome do elemento pai, também sem maiores problemas. Então a parte do código HTML da nossa página vai até este ponto aqui. O que é que falta a gente fazer agora? Obviamente depois trabalhar aqui pegando todas as informações que a gente tem aqui do nosso Style Guide e também diretamente dentro do arquivo aqui do nosso desafio, para que a gente possa fazer toda a parte da formatação CSS. Antes de finalizar a aula, não se esqueçam que geralmente eu estou colocando nos meus vídeos o meu Pix, que é edsonmaiap@gmail.com. Quem quiser colaborar para a manutenção aqui dos projetos do canal, não só desse projeto, mas de todos os projetos que eu faço aqui no canal, pode fazer algum tipo de contribuição e transferência aí, desde que seja um valor que esteja dentro do orçamento de vocês. Obviamente, quem não puder contribuir com o Pix, não se esqueça de curtir, de compartilhar, de assinar o canal, de indicar para os amigos. Quanto mais o canal crescer, quanto mais seguidores nós tivermos no canal, maior vai ser o alcance e mais tempo eu vou ter para poder publicar conteúdos para vocês. Como eu disse para vocês, esta aula de hoje basicamente vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve Debs, até a próxima!